Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Wagner Mendes. Vamos dar continuidade aos nossos estudos dessa semana, da lição de número 7, terceiro trimestre de 2025, com o tema da nossa revista, Grandes Cartas para Nós, tema sugerido pela nossa CPAD, com o tema da nossa lição desta semana. Vamos conhecer a primeira carta de Pedro. Vamos fazer a leitura diária desta quarta-feira, que se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versos de número 16 a 18. Leiamos a palavra do Senhor. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Bom, meus irmãos, podemos ver aqui na palavra de Deus que nós não devemos nos desfalecer na nossa fé. Muitas das vezes ainda que o nosso exterior se desvaneça, se corrompa, porque somos carnes, somos seres desta terra, não devemos deixar com que o nosso espírito faça o mesmo. Devemos estar sempre alimentando o nosso espírito. Devemos sempre estar fazendo a vontade do Senhor. Como exemplo de Paulo e Silas no cárcere, quando eles estavam presos. Apesar das situações pela qual eles estavam ali passando, o que eles faziam? Eles tinham sido presos injustamente, estavam tendo humilhações, perseguições, açoites, estavam amarrados. Mas mesmo diante da situação, o que eles deixaram para nós como exemplo? Eles oravam e louvavam a Deus, cantavam louvores ao Senhor. Mesmo que nós, nas situações, passamos por dificuldades, passamos por situações difíceis na nossa vida, apesar da carne muitas das vezes estar abatida, muitas das vezes estarmos tristes, estarmos bem desfalecidos, não querendo mais saber de coisa alguma, nunca devemos deixar que o nosso espírito também esteja dessa forma. Não podemos fazer isso. Devemos estar com o nosso espírito sempre ligado, sempre quente diante de Deus. Não devemos nos atentar com as coisas que nós vemos com os nossos olhos. Devemos viver pela fé. Devemos ver com os nossos olhos da fé que a nossa situação irá mudar, que aquela situação difícil vai passar, que vamos passar por aquilo através da nossa carne, mas com nossos olhos da fé, temos a certeza que no final seremos salvos, teremos a nossa salvação garantida. Então, como diz nas Escrituras, não devemos nos atentar com as coisas que nós vemos com os nossos olhos carnais, mas com as coisas que a gente não vê. Muitas das vezes precisamos de algumas situações, pedimos a Deus alguma coisa. Por exemplo, se nós estivermos com uma doença, estivermos passando por uma dificuldade de doença, e muitas das vezes o médico diz que não vai ter solução, que teremos poucos dias de vida. Aí isso é o que nós estamos vendo com os nossos olhos carnais. Mas nós sabemos que com os nossos olhos da fé, Deus pode reverter a situação. Deus pode nos curar, mudar aquele diagnóstico e nós continuarmos a vida. Não devemos nos preocupar e nos atentar com o que os nossos olhos carnais veem, mas sim devemos viver pela fé. Devemos viver de acordo com a vontade do nosso Deus. Se estivermos com Ele sempre arraigados em Cristo, ainda que as situações possam ser difíceis através dos nossos olhos, mas através da fé que tenhamos em Deus, que deve ser sempre grande, veremos a solução dos nossos problemas. Assim como Paulo e Silas no cárcere estavam ali numa situação difícil, estavam amarrados, acorrentados, presos, perseguidos, sofrendo açoites. Eles não tinham para onde correr. Eles não sabiam o que poderia acontecer. Eles sabiam, pelos seus olhos, que eles seriam mortos, que eles seriam assassinados. Mas não é isso que eles viram com os olhos da fé. Simplesmente eles oraram, louvaram ao Senhor, mesmo na situação difícil, e o Senhor reverteu a situação e eles foram soltos. Deus mandou um terremoto que abalou todas as estruturas da prisão, abriram as portas, quebraram as correntes,
Eles não fugiram, continuaram lá dentro e depois, diante de toda a situação, eles foram absolvidos, foram soltos. Mas por quê? Porque eles viram com os olhos da fé, eles oraram, eles intercederam a Deus e Deus mudou o cativeiro. Esse é o exemplo que devemos ter nas nossas vidas. Que não venhamos olhar as situações de acordo com os nossos olhos carnais, mas sim estarmos com os nossos olhos espirituais sempre abertos, esperando em Deus, que é aquele que pode todas as coisas. Não podemos ver a Deus, mas podemos sentir. Não podemos saber, mas podemos ter fé. Não podemos saber se Deus vai nos presentear com alguma coisa. Às vezes pedimos uma casa, um carro, ou um estudo, uma bolsa de estudo na faculdade. Às vezes precisamos de uma escola. Às vezes precisamos de uma vaga de trabalho. Mas não sabemos se vamos ter. Mas com os nossos olhos da fé, pedindo a Deus de coração, sabemos que Deus ele é poderoso para mudar toda a situação. Se for da vontade dele, ele vai dar aquilo que você pede, aquilo que você precisa. Mas através da nossa fé, através da nossa sinceridade com Deus, da nossa comunhão com Deus, nós sabemos que Deus pode fazer todas as coisas, mesmo que muitas das vezes nós não estamos vendo com os nossos olhos da carne. Mas através da fé e da nossa comunhão com Deus, sabemos que Deus ele é poderoso para fazer tudo mais daquilo que pedimos ou pensamos. Que Deus os abençoe.